Graça e paz para a sua vida, amém? Amém? Eu trago uma palavra nesse café da comunhão. A gente sempre traz uma palavra da parte de Deus para dividir com você, uma palavra de reflexão, uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida como tem abençoado a minha. Você pode orar comigo? Levante sua mão direita aí no seu lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo entre nós essa manhã, Senhor. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos profetizar para esta manhã, céus abertos, Senhor, da parte de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra ela venha de maneira concisa, eterna e poderosa. Que tu possa falar, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas é tudo aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco nessa manhã, ensina-nos, Senhor. Nós oramos no teu santo nome, Senhor Jesus. Diga amém. Põe a mão no teu coração, diga eu profetizo. Que toda palavra semeada nessa manhã sobre a minha vida, vinda da parte de Deus, vai gerar frutos a 100 por 1. Diga eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. A palavra que quero dividir com você, a gente vai manter-se de pé enquanto a gente vai estar lendo a palavra. Ela tem como tema mantendo a simplicidade no Espírito. Diga comigo para tu não esquecer. Diga mantendo. Não, diga mais forte. Diga mantendo a simplicidade no Espírito. Abre a tua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Se você não sabe onde Zacarias está, eu vou te dar uma dica. Abre em Mateus e volta algumas páginas. Daí você vai encontrar com ele aí na sua Bíblia. Abre Mateus e vem voltando assim, ó. Aí tu vai se esbarrar com Zacarias aí. Capítulo 4. Esse é um texto meio complexo, mas a palavra é bem simples. E Deus tem falado muito ao meu espírito e com certeza Ele vai falar com você nessa manhã. Você vai aprender coisas preciosas da parte de Deus, vai poder abençoar a vida de outras pessoas. Diga amém. Amém. Todo mundo encontrou? Diga amém. Se não achou nada, falai de mim. Lisboa, ajuda ela aí, ó. Vai em Mateus aí, volta algumas páginas rapidinho. Porque às vezes a Bíblia é nova, né? A folhinha corta. Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou um anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Presta atenção aí. E me disse: que vês? E eu disse: olha, eis eu vejo um castiçal todo de ouro, que é aquilo ali, é esse. Deixa eu botar aqui assim, eu acho que vai ficar melhor. Bota aqui. É mais ou menos isso aqui, só que ele viu uma coisa gigante, bem grande, mas é exatamente isso daqui. Vamos seguir aí. E me disse: que vês? E eu disse: olho, eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima. Vamos seguir aí para vamos dar continuidade. Vamos ler o versículo 1 para dar uma sequência aí. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Versículo 2, e me disse: que vês? E eu disse: olho, eis eu vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite por cima, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta em cima tinha 7 canudos, que é isso aqui, essa parte aqui de baixo, canudo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda.
e falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isso? E eu disse: Não, Senhor meu. E ele me respondeu e me falou, dizendo: Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 7. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, tu serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça e graça a ela. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo um prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e lhe disse: E que são as 2 oliveiras, a direita do castiçal e a outra à sua esquerda? E falando outra vez me disse: Eu disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto dos tubos de ouro que vertem desse ouro? E ele me respondeu dizendo: Não sabes tu o que é isso? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele me disse: Esses são os 2 filhos do óleo, que estão diante do Senhor por toda a terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Mantendo a simplicidade no Espírito. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O texto que a gente acabou de ler, ele mostra a visão de Zacarias. Talvez você, como eu, deve ter pensado assim: mas essa visão é muito complicada. É verdade? A visão de Zacarias é uma visão muito complicada. Mas a palavra de Deus para Zorobabel, não. Ela era bem simples. E ela permanece viva naquele dia, hoje e por todas as gerações. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor para Zorobabel, o principal, era uma só: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o que isso tem a ver com a nossa vida no café da comunhão? A palavra de Deus está trazendo para você e para mim hoje, independente do problema que você possa estar enfrentando, independente de qualquer dificuldade que você vai se esbarrar na sua vida, independente de algo que você tem para resolver e que você não sabe como, a resposta que Deus traz para você nessa manhã e para mim é uma só: não é pela sua força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Se você vai vencer, meu irmão, você não vai vencer pelo teu talento, você não vai vencer pela tua força, você não vai vencer por tentar convencer alguém a abençoar você, mas é pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Veja que Deus continuamente nos traz de volta a lembrança essa verdade. Essa palavra é tão citada e conhecida na tua vida e na vida de todos os cristãos cheios do Espírito. Se você for conversar com alguém cheio do Espírito, ele sempre vai te dizer tudo o que acontece. Se você pregou bem, se você pregou mal, se você evangelizou alguém, se você conseguiu fazer alguma coisa, se você teve vitória numa luta, ele sabe que não é pela força dele, não é pela violência. Violência aí fala de esforço próprio, mas é pelo meu Espírito. Todos eles vão saber que tudo que aconteceu de bom na sua vida não foi por você, não foi pelo teu esforço próprio, mas foi pelo Espírito. Diga glória a Deus. E é por isso que a gente está aprendendo, dividindo com você essa manhã, essa palavra que Deus nos deu, mantendo a simplicidade no Espírito. Sabe por quê? Porque Satanás faz de tudo para que você perca a simplicidade. Sabia que Satanás tem treinado batalhões inteiros para roubar de você a sua simplicidade? Porque ele quer que você
se torne alguém autossuficiente. Não importa o quanto você sabe, o quão sabido você é na sua vida espiritual. Deixa eu te falar um ouro, eu quero que você guarde no seu coração. Não há nada que eu e você possamos fazer com a nossa própria força que nos trará qualquer vitória. Você pode repetir comigo? Diga comigo assim: não há nada que eu ou você possamos fazer com a nossa própria força que nos trará vitória. Eu quero que você anote um ouro aí no seu coração. Você vai repetir comigo mais uma vez. Diga comigo assim: a vitória só vem pelo que Deus faz em nós e através de nós. Se você guardar isso, você vai manter a sua simplicidade no Espírito, onde você estiver, lutando o que você estiver lutando. Você vai entender que qualquer vitória que você tenha, ela só vem por causa daquilo que Deus fez em você e através de você. Ou seja, se você conseguiu, foi Deus através de você, não foi você sozinho. Quem está me entendendo, diga amém. Porque o segredo não é você entrar apenas na presença de Deus. O segredo é permanecer nela. Eu sempre falei isso aqui. O segredo não é quantas vezes você sentiu a presença de Deus. Não é aquele momento que você chora, você está vivendo uma dificuldade, você entra ali na presença de Deus, fecha a porta do seu quarto. O problema não é somente, o segredo não é você entrar na presença de Deus. A maior dificuldade é permanecer nela. Como manter a simplicidade no Espírito? Nós precisamos pedir hoje ao Senhor que retire de nós toda a nossa autossuficiência. Ah, pastor, vai estar aí um negócio que eu não gosto de ouvir. Porque nós vivemos numa geração que é chamada, conclamada todos os dias para ser independente. Homens querem ser independentes, os meninos crescem, querem ter o seu próprio ganho, eles fazem tudo para ser independentes, as meninas, as mulheres querem ser independentes. Essa sociedade tem uma sede de ser independente de Deus. Mas Deus continua procurando aqueles homens e mulheres à semelhança de Davi, que passaram uma vida toda dependendo de Deus. Porque Deus quer te dar vitória não pela sua força, Ele sabe que você não tem força, que Satanás pode fazer você tropeçar nas suas próprias pernas. O orgulho está aí por causa disso. Mas Deus quer que você seja a vida toda dependente de Deus. Quando olhamos para esse texto, que a gente acabou de ler, já vou trabalhar nele já, nós enxergamos muita coisa grudada na vida da gente, que sempre vai afetar e impedir o fluir da glória de Deus na nossa vida. Você sabia? Repita comigo a frase anterior que a gente falou agora há pouco. A vitória só vem pelo que Deus faz em nós e através de nós. Se Deus faz algo através de você, não foi você, foi o Senhor operando em você. Diga aleluia. Foi assim que Ele operou na vida de Davi para derrubar Golias. Não foi a força de Davi, mas foi Deus operando através de Davi. Diga amém. Eu vou começar a te mostrar 7 coisas que estão grudadas em nós, que impedem o fluir da glória de Deus em nosso meio. Isso vale para a gente que é pregador, isso vale para você que ministra em qualquer área na igreja, isso vale para um evangelismo pessoal, qualquer área que você, numa oração, qualquer área que você queira atuar. Dessas 7 coisas, talvez você se identifique com uma delas. E o que você vai fazer se você se identificar, se você perceber? Você não precisa falar com ninguém, mas você pode pedir perdão ao Senhor e pedir a Deus, se arrependendo, que tire isso de você, para que Ele te ensine a ser dependente, porque nós estamos aprendendo como manter a simplicidade do Espírito. Vamos lá, 7 coisas. Não é um número místico, poderia ser 6, poderia ser 10, mas aconteceu, está aí. E eu vou estar dividindo com você. Número 1. Nós vamos aprender 7 coisas que podem estar grudadas na nossa vida, que podem impedem o fluir da glória de Deus em nosso meio. Primeiro,
nosso desejo de agradar as pessoas. Isso é forte. Muitas vezes nós não deixamos a glória de Deus fluir, porque nós sabemos aquilo que vai agradar alguém, aquilo que vai agradar um outro alguém. Então nós queremos falar algo que vai agradar alguém. E isso impede a glória de Deus. Porque Deus não está aí para contribuir com isso. Ele está aí para fluir através de você. Ele quer que você seja totalmente dependente dele. Que você não tenha a menor preocupação com isso. Amém? Número 1, nosso desejo de agradar as pessoas. Número 2, nosso medo de parecermos simples demais ou iletrados. Ah, mas eu quero falar bonito. Eu preciso falar umas palavras assim, para impressionar as pessoas. E isso impede o fluir da glória de Deus. Entende? Nós não podemos ter esse medo de parecermos simples demais ou iletrados. Você tem que estar disposto a fluir no Espírito, independente da maneira como Deus vai te usar, ou onde Ele vai te usar. Amém? Número 3, nossa incapacidade de considerar todo o nosso conhecimento acumulado de anos como lixo. Como disse o apóstolo Paulo, eu consagro, fugiu a palavra da minha cabeça. Imagino, considero, obrigado. Todo o meu conhecimento como escória, como lixo desse mundo. Quando a gente começa a entender isso, a Bíblia começa a tomar um novo rumo na nossa vida, as Escrituras. Deus traz luz, porque você já não vai mais depender do seu conhecimento, do seu jeito de falar as coisas. Você não precisa impressionar as pessoas, você só precisa fluir no Espírito. Diga aleluia. Então a terceira coisa é muito importante. O nosso medo que a gente tem, a nossa incapacidade de considerar: ah, mas eu aprendi isso aqui durante anos, eu sei fazer isso como ninguém, eu toco como ninguém, eu ministro como ninguém, eu prego como ninguém. Considere todo o teu conhecimento a partir de hoje como lixo. E dependa exclusivamente de Deus. Vive por Deus e para Deus. Número 4, nosso desejo de impressionar as pessoas com as nossas habilidades, com a nossa educação, ou com quem nós somos. Talvez você possa estar se identificando com alguma delas aí. Número 5, nossa falta de habilidade para abandonar o passado e entender que Deus quer nos levar todos os dias a coisas novas que Ele quer nos mostrar na Sua palavra. Diga amém. Amém. Número 6, a nossa falta de vontade de deixar de lado as nossas opiniões e as nossas vontades. Ah, mas o Espírito Santo mandou fazer isso, mas eu não tenho vontade. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de ser assim. A gente tem, muitas vezes, nos falta habilidade para deixar de lado as nossas opiniões. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não precisa do nosso achismo. Deus não acha nada. Ele tem certeza. Deus não precisa da nossa opinião. Eu nunca vi Deus consultando um profeta. Mas o que você acha disso aí? Vamos ter uma conversa aí. Qual é a sua opinião a respeito disso? Deus não consulta a gente para fazer nada. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Diga comigo, homem é homem, Deus é Deus. E a última, nossa indisponibilidade para perdoar os outros. Eu vou estar passando rapidinho, porque de repente você se identificou com alguma delas e precisa lembrar. Número 1, nosso desejo de agradar as pessoas. 2, nosso medo de parecermos simples demais ou iletrados. 3, nossa incapacidade de considerar todo o nosso conhecimento como lixo, assim como fez o apóstolo Paulo. 4, nosso desejo de impressionar as pessoas com as nossas habilidades, com a nossa educação ou com quem somos. 5, nossa falta de habilidade para abandonar o passado, quando Deus quer nos levar às coisas novas que Ele quer nos mostrar dia após dia. 6, nossa falta de vontade de deixar de lado as nossas opiniões e vontades. E a última, nossa indisponibilidade para perdoar os outros. São essas coisas que impedem o fluir de Deus.
Talvez Deus esteja te respondendo essa manhã. Talvez você diga, Senhor, por que tu não me usa assim como eu gostaria tanto? Talvez você esteja se encaixando em alguma dessas coisas aí e está na hora de você se consertar com o Senhor. Pedir perdão ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus quer que você flua por Ele e através dEle. Se eu ou você temos nos encaixado em alguma dessas coisas, está na hora da gente rever os nossos conceitos. Se isso continuar grudado na vida da gente como uma segunda pele, nós vamos continuar fazendo força. Pastor, mas por que eu tenho que reconhecer alguma dessas coisas na minha vida? Porque nós estamos aprendendo como manter a simplicidade no espírito. E se alguma dessas coisas você identificou ali e elas continuam mantidas, grudadas na sua vida como uma segunda pele, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar fazendo força para ministrar, força para pregar, força para convencer as pessoas, força onde não precisava fazer força. Você poderia fluir nos rios, nas águas de Ezequiel, fluindo nos rios do Espírito. Deus não quer que você faça força, porque não é pela sua força. Olha o que ele disse a Zorobabel, através do profeta Zacarias: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem feito força. Você tem feito força demais. Talvez você entre na presença de Deus cansado demais, porque você tem feito força para convencer um filho, força demais para convencer uma filha que ela está errada, força demais para trazer alguém na presença de Deus, força demais. Mas essa é uma manhã de libertação na nossa vida. Deus não quer que você faça força, Ele quer que você mantenha a simplicidade no Espírito. É Deus quem abre as portas. Olha o teu irmão e fala assim: é Deus quem abre as portas. Mas muitas vezes nós nos encontramos chutando as portas, empurrando as portas que ainda estão fechadas. Deixa eu te falar uma coisa: uma porta que está fechada ainda não significa que ela não vai abrir nunca. Ela vai abrir na hora certa. Diga aleluia. Uma mulher que está grávida, se a porta se abrir e ela ter um filho antes do tempo, ela terá problemas. Certeza, ou ela terá um aborto espontâneo, ela terá problemas. Porque está escrito que a posse antecipada de uma herança não será bem-vinda. Nenhuma porta pode se abrir na nossa vida antes do tempo certo. É Deus quem abre as portas. Diga aleluia. Se nós nos identificamos com alguma dessas coisas, o que fazer? Já falei, eu repeti, o segredo é reconhecer. O segredo é se arrepender. Se arrepender de quê, pastor? Por não estar dependendo totalmente de Deus. Porque no momento que eu estou fazendo força, eu não estou dependendo de Deus. Eu não estou esperando Ele abrir, eu estou forçando para que ela se abra. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje é uma manhã de tomar uma decisão que pode mudar completamente a sua vida. Deus deseja que você comece a experimentar o que significa simplicidade no Espírito. É você confiar em Deus, não para algumas coisas, mas para todas as coisas. No momento que você entende que Deus está na frente da sua vida para todas as coisas, você aprende a confiar nele. E mesmo que dentro de você queira ter uma pressa, você vai dizer: Ele está fazendo o que é certo. Aleluia. Ele fará tudo no tempo certo. Porque Deus não dorme. Ele não cochila. Ele não perde a hora. Quando a gente perde, isso é bobagem pro trabalho. Gente, mas eu ia abrir essa porta ontem para essa menina, esqueci. Passaram 2 dias, olha isso aí. Não vai dar tempo. Claro que dá tempo. Ele é dono do tempo. Diga aleluia. Hoje Deus quer te dar uma sensibilidade no teu espírito. Por que isso? Porque para a gente manter a nossa simplicidade no espírito, nós precisamos ter uma coisa chamada sensibilidade. O que é isso? É você ser capaz de perceber aquilo que Deus quer que você faça. Entende? De maneira simples. Ah, mas eu queria tanto para a esquerda, mas Deus está te falando, vá para a direita. Aí você sente aquela voz no seu interior e fala: essa é uma coisa boa para a direita mesmo.
e Deus te dá um grande livramento aqui nesse dia. Se Deus falar, pode. O que Ele falar, pode. Siga a direção de Deus na sua vida. Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: ao longo da nossa vida, nós acumulamos tanto conhecimento, tantas manias que só a gente tem, que muitas vezes Deus está nos falando alguma coisa, mas nós parece que continuamos com os nossos ouvidos surdos. Uma vez eu passei por um carro, tinha um adesivo assim, faz tempo, estava escrito assim: Deus continua falando, nós é que estamos surdos. E eu falei: é uma verdade isso daí. A gente achar que Deus não fala é um erro. Ele continua falando, é nós que estamos surdos. É por isso que existe uma palavra profética de Isaías que diz: naquele dia, aleluia, Deus está falando de um avivamento. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão, porque águas arrebentarão nesse deserto e rios sobre a terra seca. Quando a gente é surdo a alguma coisa, a voz de Deus, e aquela surdez acaba, nós começamos a ouvir a voz de Deus. Não talvez uma voz audível, como você está me ouvindo, mas aquela voz que fala dentro do seu interior, que você sabe que é Deus. É quando você vai fazer algo errado e você sabe que você está errado, mas você insiste, você quer tapar os ouvidos, porque se manter surdo. Mas Deus continua falando. Aí para teu irmão fala assim: Deus sempre fala. Por que a gente muitas vezes permanece surdos? Deixa eu melhorar isso aqui. Porque nós só damos ouvidos àquilo que nos interessa. É por isso que a palavra de Deus vai dizer assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque muitas vezes a gente tem orelha, mas a gente não tem ouvidos. Porque a gente só dá ouvidos àquilo que nos interessa. Quer um exemplo? Passa numa rua, sei lá, tipo o Saara, na cidade. Vai ter um monte de gente falando: compra aqui, promoção de lâmpada, não sei o quê, promoção de lanterna, promoção, não sei o que lá. Você ouve tanta coisa, mas no final do dia você não sabe nada que você ouviu, porque entrou numa orelha só pela outra. Agora, quando alguém fala uma coisa que te interessa, pode ser uma frase, você guarda aquilo para sempre. É assim que nós guardamos as nossas mágoas. Fulano falou isso naquele dia, não te interessou? Você guardou aquilo para sempre. Mas você ouve 10 mil coisas ao longo do dia, e você nem por isso te interessa. Você está no metrô lotado, tem um monte de gente falando, você não é surdo, você está ouvindo, mas você não sabe nada que a pessoa falou, porque não te interessa. Nós só damos ouvidos àquilo que nos interessa. É isso que a gente precisa entender. Não é que você é surdo, mas muitas vezes a gente faz de surdo. Porque aquilo não nos interessa. Porque a gente tem vontade, não é isso? A gente quer fazer a nossa vontade. Não interessa o que é a opinião de Deus. A gente quer fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. É por isso que uma das 7 coisas que impedem o fluir de Deus na nossa vida é uma delas. É a gente abrir mão, a nossa indisponibilidade de abrir mão das nossas vontades. Como você vai seguir a direção de Deus se você tem vontade? Se a tua vontade ainda governa você. Mas como é que vai ser esse impasse aí? Se Deus manda você fazer uma coisa, mas você tem vontade de fazer outra. Bem diferente. Qual vontade dessa aí que vai prevalecer? A sua vontade ou a vontade de Deus? É aí que a gente se ferra. Porque a gente escolhe as nossas vontades. E essa é uma manhã de revelação para a minha vida e para a sua vida. Diga comigo para não esquecer o tema dessa ministração. Mantendo a simplicidade do Espírito. Deus ama pessoas simples. Sabia? Porque Jesus é simples. A unção de Deus é simples. São os homens que complicam as coisas. A gente que quer falar bonito demais para impressionar as pessoas. Para as pessoas acharem quão sabido você é. Mas Deus não está nem um pingo preocupado com isso.
Ele quer saber o quão dependente de Deus você é. Deixa eu te falar um ouro nessa manhã, mais um. Você sabia que quando nós adquirimos experiência demais, sabedoria suficiente para não dependermos mais do Espírito Santo? É aí que mora o perigo. Quando você fica grande demais, quando você adquire experiência demais, talento demais, sabedoria demais, para não depender mais. Agora eu não preciso mais do Espírito Santo. Eu me garanto sozinho. Eu sei exatamente o que fazer e como fazer. Esse é o maior perigo na vida de um crente. É quando você cresce demais. É quando você adquire experiência demais, sabedoria suficiente para não depender mais do Espírito Santo. Ou quando achamos que já sabemos tudo, sabe o que acontece? O Espírito Santo não se sente mais bem-vindo na sua vida e ele vai embora. Foi assim na vida de Sansão. A Bíblia diz que ele já vinha vencendo muitas lutas, muitas guerras. Quando ele pecou, eu acho incrível essa frase. Diz assim: mas ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Porque a gente sabe quando o Espírito Santo entra, mas raramente a gente percebe quando ele sai. Quantas vezes, enquanto eu escrevia isso, o meu coração se contorcia, porque eu fiquei pensativa, reflexiva sobre isso. Quantas vezes nós conseguimos pregar se o Espírito Santo está presente ou não? Isso é o que menos importa. O que importa é que eu tenho uma bela mensagem, não era isso? Quantas vezes a gente consegue ministrar, cantar, adorar, independente se o Espírito Santo está presente ou não? Isso é o que menos importa. Manter a simplicidade no Espírito parece algo tão simples, não é? Como o nome já diz. Mas é um grande desafio. Porque Satanás faz tudo para que você apareça. Mas a Bíblia diz que importa que eu diminua para que ele cresça. Aleluia. Porque Deus não divide a sua glória, mas nem com você mesmo, nem comigo. Como é isso? Como assim isso aí? Deus não divide a sua glória. Deus nunca vai dividir. Ou você recebe a glória, ou ele recebe. Ou você cresce e ele diminui, ou você diminui e ele cresce. A escolha sempre será sua. Se você quer aparecer, ele vai diminuir na sua vida até desaparecer. Quanto mais você aparecer, quanto mais você for notável, menos do Espírito você terá na sua vida. Essa é uma manhã de revelação para a nossa vida. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã já esteja num conflito interior aí. Porque a gente fica mesmo. Porque a gente quer que o Espírito Santo apareça, mas ao mesmo tempo a gente quer aparecer. A gente quer se fazer valer presente. A gente quer ser alvo de aplausos. A gente quer receber honra. Porque isso é do ser humano. Mas a gente tem que pegar tudo isso e começar a colocar na cruz. Porque carne, meu irmão, é carne. A gente é carne mesmo. A gente gosta de aplauso, a gente gosta de reconhecimento. A gente gosta de falar, ó, como você canta bonito. A gente gosta, isso é carne. Carne a gente não mata, a gente crucifica. Aleluia. Repita comigo para não esquecer a palavra do Senhor a Zorobabel. Diga comigo, não por força. Não diga com voz de profeta, como alguém que está acordado. Diga não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E isso não é somente para Zorobabel, isso é para a tua vida, é para a minha vida. É para quando eu vou pregar, para quando você vai pregar. É para quando eu vou evangelizar, para quando você for evangelizar. É para quando você for vencer uma luta diária na tua vida, na tua casa. Aquela luta difícil no seu trabalho, que só você compreende.
Você vai sair daqui consciente que a partir de hoje não é pela tua força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. É Ele que vai à tua frente e perfeitamente desembaraça o seu caminho. É Ele que colocará anjos na sua frente, te guardando à esquerda e à direita. A sua proteção não vem de homens, ela vem do Senhor. Diga aleluia. Você vai começar a entender o que Davi queria dizer quando ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele completa: o meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. Isso é dependência total de Deus. Zacarias capítulo 4 é o texto que a gente vai trabalhar nele, mas eu ainda preciso dizer algumas coisas. Quando a gente ouve esse versículo, que nunca mais tu vai esquecer, não é por força, não é por violência. Essa é a proposta de Deus que continua valendo para mim e para você por todos os dias da nossa vida. Você tem alguma dificuldade para resolver essa semana? Tem algum problema aí afligindo a sua cabeça? Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor, é pelo meu Espírito, pelo Espírito de Deus, que você vai resolver. No dia de Pentecostes, Deus, pastor, parece que fez questão de mostrar isso de uma maneira muito clara. Como Ele opera de maneira perfeita através de pessoas imperfeitas. No dia de Pentecostes, volta somente alguns dias antes, você vai ver Pedro negando o Senhor. Alguns dias, somente alguns dias. Mas naquele dia, o mesmo homem foi usado por Deus para abençoar tanta gente. Como pode? Não é pela força dele. Não é pela fé dele. A Bíblia diz que mais de 3.000 foram acrescentados, logo depois mais 5.000 pessoas. É o Espírito Santo mostrando como ele pode trabalhar de maneira perfeita através de gente imperfeita. Como é que isso tudo aconteceu? Foi a experiência no cenáculo que mudou a vida deles para sempre. Aleluia! Foi a experiência no Espírito que muda a nossa vida. Ao invés de você tornar grande, você se torna pequeno demais. Você começa a declarar-se fraco demais. E a Bíblia diz que o poder de Deus, quando eu estou fraco, você fica mais fraco. A Bíblia diz, olha que coisa, chega a ser incoerente, não é? Aos nossos olhos humanos. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Mas a gente não se convence, gente. Isso não é legal. A gente gosta de se sentir forte, porque a gente quer ser autossuficiente. A gente quer falar, eu consegui vencer aqui porque eu lutei para caramba. Olha isso. É a nossa força crescendo. Porque eu estudei feito condenado. Eu não quero dizer que você não quer estudar. Claro que você deve estudar. Mas você deve reconhecer, acima de tudo, que é a força de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. É porque a matemática de Deus ela é meio sem lógica. Ela é meio esquisita. Como que entra na cabeça do ser humano dizer que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte? Fala isso para alguém. O personal trainer vai falar que você é maluco. Vai falar, agora você trabalhou muito aí, teus músculos, agora você ficou forte. Não, moço, é que você não sabe. A matemática de Deus é o contrário. Fala que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Como assim? Aí Deus explica, porque o poder de Deus vem e te aperfeiçoa, te fortalece na sua fraqueza. Ele vai falar, olha, você poderia vencer com a sua força. Com a sua força, deixa eu ver, você ia até aqui, mas com a força de Deus você vai até lá. Amém. Aleluia. Você quer ir pela tua força? Ou com a força de Deus? A experiência no dia de Pentecostes mostra o que Deus queria nos ensinar de fato. Que podemos sempre confiar no Espírito Santo, porque tudo que Ele faz é bem feito. Diga comigo, a experiência
no Pentecostes, vem para me ensinar que podemos confiar sempre no Espírito Santo. Olha para o teu irmão e fala assim: eu falei sempre. Diga para ele assim: eu falei para qualquer coisa. Diga assim: porque tudo que ele faz é bem feito. Deixa a tua Bíblia aberta, por favor, no livro de Zacarias, que a gente leu e a gente vai começar a trabalhar nele. Zacarias, capítulo 4. Deixa a Bíblia aí com você. Ela começa assim. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você se deparar na Bíblia, em alguns textos assim, um anjo, está se referindo a qualquer anjo que Deus possa ter enviado em alguma situação. Mas todas as vezes que você se deparar, como está nesse texto aí, o anjo, que tornou o anjo que falava comigo, artigo definido. Todas as vezes que você vê um anjo indefinido, pode ser qualquer anjo. Às vezes até vem o nome lá de alguma situação, Apocalipse e tal, Gabriel lá na frente, tudo bem. Quando você vê. Agora, quando você vê o anjo, está se referindo ao próprio Deus, que se fez presente naquela situação. É o próprio Deus operando e agindo naquela situação. Então a gente vai começar aí. Diz assim: e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como o homem é despertado do seu sono. Isso aí está no capítulo 4, versículo 1. Então vamos por parte. O anjo acordou o profeta, mesmo que aparentemente ele estivesse acordado. Talvez você passou por esse texto, você não percebeu direito ali o que Deus estava falando. Como é que isso pode ter acontecido? Como é que o anjo vem, que representa o próprio Deus, e acorda o profeta que aparentemente estava acordado? Isso te diz alguma coisa? Será que Deus está falando comigo e contigo nessa manhã? Ele estava acordado, mas mesmo assim o anjo o acordou. E isso nos diz alguma coisa, meu irmão? Ainda hoje existem pessoas que parecem acordadas, mas para Deus elas continuam dormindo e precisam serem despertadas pelo Espírito. Você pode estar aparentemente acordado numa igreja, mas para Deus você pode estar dormindo, não estar percebendo as coisas que Deus quer fazer naquele lugar, naquele culto. Entende? Às vezes você está visivelmente acordado, mas o seu espírito está dormindo. Para que se cumpra a palavra de Deus, desperta tu que dormes. Olha isso, levanta-te dentre os mortos, sai do meio dos mortos, sai do meio dos amigos mortos, das pessoas mortas espiritual que não querem nada com Deus. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, faça a diferença em Cristo, Cristo, Cristo te esclarecerá. E tornou o anjo, percebe isso? Deus torna a falar com você nessa manhã. E tornou o anjo. A presença de Deus vem e desperta o profeta. Deus quer nos despertar, nos fazer despertar essa manhã. Desperta do que dormes. Você fala algo importante para o seu marido, para a sua mulher, quando você percebe que ele está dormindo? Nem Deus. É por isso que muitas vezes a gente fala que Deus não fala, mas é porque a gente está dormindo. Viu que não foi o profeta que acordou sozinho? O anjo foi lá, a presença de Deus, e acordou ele. Deus quer nos acordar, mesmo que aparentemente a gente já esteja acordado. Satanás faz tudo para que você durma. Ele quer embalar você. Ele quer que você não acorde para não ver as suas obras más. Ele quer que você não acorde para perceber o quanto ele está agindo na sua casa, para que você culpe as pessoas pela ação do inimigo. Ele quer te fazer dormir. Quando Dalila foi enganar Sansão, a Bíblia diz que ela o fez dormir entre os seus joelhos. Satanás quer embalar você, mas Deus quer te manter acordado. Diga aleluia!
está dormindo. Não, nem Deus. O que ele faz? Ele vai te acordar primeiro. Às vezes você está falando com seu marido, sua mulher, e você fala, e você vê a pessoa está dormindo. Você fala, mas gente, sou besta, estou falando sozinho. Aí você deixa para falar. Se você perguntar no outro dia, você falou isso? Não, você não falou isso. Você não falou? Claro que você não falou. Você falou. Mas tinha alguém dormindo. Desperta. Acorda. Deus, para falar com a gente, Ele vai nos acordar primeiro. Será que tem alguém sendo acordado aqui essa manhã? Tem alguém sendo despertado? Pode assim eu. Tem alguém sendo despertado pelo Espírito Santo hoje aqui? A partir de hoje, Deus quer que estejamos bem acordados, alinhados com o seu propósito, alinhados com o Espírito Santo, para ouvir a sua santa direção e mantermos a simplicidade no Espírito. Zacarias capítulo 4, do 2 ao 6, eu vou estar lendo aqui, que a gente vai trabalhar sobre isso agora. Ele disse, que vês? E eu disse, olha para isso aqui, que isso vai te ajudar um pouquinho a esclarecer algumas coisas. Ele viu um candelabro como esse, só que gigante, enorme. Isso aqui são onde ficam as lâmpadas, né? No caso estava aceso. Isso aqui, esse pedacinho aqui, são os tubos. Aqui acima ele viu 2 tubos grandes, com 2 oliveiras, uma direita e esquerda, que abastecia constantemente esse candelabro com óleo para que ele ficasse aceso. 2 oliveiras assim, uma posta à direita e outra à esquerda. É isso que ele vai falar aqui, ó. Que vês? Eu disse, olha, eu vejo um castiçal todo de ouro, eu estou lendo para que você não se perca. E um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas. Cada lâmpada posta em cima tinha 7 canudos. São essas partezinhas aqui, só que, como ele era grandão, você viu o canudo maior. Deixa eu ver. Versículo 3. E por cima dele 2 oliveiras, são aqueles raminhos de oliveira, um de cada lado, uma à direita e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que estava comigo, Senhor meu, o que é isso? E ele respondeu, dizendo, não sabes tu o que é isso? Eu disse, não sei, Senhor, não, Senhor meu, não sei. Versículo 6, e ele respondeu-me e falou, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel aqui recebeu uma mensagem bem simples dentro de uma visão que eu já falei, bem complicada do profeta. A mensagem de Deus era simples. Deus estava falando que as mãos de Zorobabel que lançaram os fundamentos daquela casa seriam as mesmas que terminariam. Será que aqui tem revelação? O que é isso? A primeira revelação é que Deus termina tudo aquilo que Ele começa. Deus sempre termina tudo que Ele começa. Porque em Deus não existe procrastinação. Aquele negócio de você começar a ler um livro e abandonar ele no meio do caminho. Quem já fez isso? Eu, né? Você também. Então, você começa a ver um filme, dorme, larga de lá, larga para lá, Isabel não dorme, vai até o final, mas a gente dorme. E é isso, você começa a ler um monte de livro, às vezes, lê a Bíblia, conheço pessoas que para ler a Bíblia toda foi uma guerra, mas venceu no final, não saía de Gênesis. Eu falei, meu Deus, está ficando especialista em Gênesis, não sai de Gênesis, eu não sei o que é isso. Tem que orar, é um negócio que não é normal. E é isso. Começa a ler, se esbarra na genealogia, fala, não aguento, mas como não aguento, tem que aguentar. Vai em frente, lute. E é isso. Com Deus não existe procrastinação. Vou largar para depois, vou fazer depois. Comecei a lavar a cozinha, abandonou, ficou a metade lavada, a metade suja. Não existe isso. Comecei a limpar a casa, cheia de ânimo, daqui a pouco me deu desgosto, larguei sujo, ficou a metade para lá, um negócio meio complicado. Se começa, termina, meu irmão. Amém. Pensa quando vai começar. Vou começar, vou terminar. Não tem essa de procrastinação. Mas como eu estou falando isso hoje? Porque eu também tenho. A gente também larga no meio. Dá mesmo uma canseira, um negócio. Quer saber? Eu largar amanhã, eu termino. Aí amanhã vai fazer outra coisa. O negócio fica complicado. Aí eu completo. Ai, graças a Deus. Eu cheguei e limpou a casa toda, mas eu também estava trabalhando. Graças a Deus. Limpou, né? Do jeito dele, mas limpou. Vai chegar agora amanhã. Em casa é uma troca, o negócio é esquisito. Mas é claro, se tem força para jogar bola, eu penso assim, deve ter a mesma força para lavar a cozinha, né? Ué? Como é que a gente pode ser forte com uma coisa e fraco para outra? Não existe, né? A gente é forte com
Fala, estou cansada para te ajudar. Eu falo, mãe, por que tu vai estar cansada amanhã para jogar bola, né? Amanhã tu vai estar forte. Sem essa, viu? A gente tem que ter uma palavra. Todas as mulheres falam a mesma coisa. Então, isso faz parte do universo feminino. Já me perdi. Ó, Deus termina tudo aquilo que Ele começa. Então vamos voltar aí para pegar o foco aí, pegar o gancho para a gente não se perder. Qual é a palavra que Deus deu para Zorobabel? Ó, as mãos que começaram isso, isso vale para tudo na tua vida. Deus começou a salvar alguém na tua família, Ele salvou você, salvou sua filha, Ele vai salvar seu marido, Ele vai salvar seu pai, Ele vai salvar sua casa, de aleluia! Porque as mãos que começaram são as mesmas que vão terminar. É isso que Deus estava falando para Zorobabel. Tudo aquilo que eu comecei, eu vou terminar. Deus começou alguma coisa na sua vida. Você começou a comprar algo, você começou a investir em algo, você começou a estudar, você vai terminar. Porque as mãos, ele disse para Zorobabel, era isso. As mãos que começaram, que lançaram a primeira pedra, o fundamento, que começou a fazer isso, são as mesmas mãos que vão terminar. A mensagem era muito simples. Deus estava falando que as mãos que lançaram os fundamentos da casa seriam as mesmas mãos que terminariam. Aleluia! Deus começou uma obra na sua vida, são as mesmas mãos que vão terminar. Aleluia! Deus termina tudo aquilo que Ele começa. Mas tem uma coisa. Isso vale para tudo, pastora? Escuta isso. Deus não é obrigado a terminar aquilo que Ele não começou. Amém. Porque muitas vezes nós começamos algo sem a direção de Deus. Nós enfiamos a cara no projeto que Deus nunca mandou. Ah, Deus não terminou. Deus não é obrigado a terminar aquilo que Ele não começou. Quando Deus começa algo ardendo dentro de você, na tua vida, pode ter certeza que dê para onde der, Ele vai com você até o final. Ele vai terminar. A obra de salvação não é obra de homem. Deus começou salvando alguém dentro do teu lar, pode ter certeza que Ele vai terminar. Ainda que todo mundo diga que não vai, Ele vai. Porque a obra de salvação é obra de Deus, é algo eterno, não é obra humana. Deus começou, Ele vai terminar. Porque está escrito. O está escrito de Deus tem que valer na tua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus começou algo bom na sua vida, Ele é fiel para terminar. Tenha isso em mente quando uma dúvida bater na sua porta. Tenha isso em mente quando você achar que não vai conseguir. Tenha isso em mente quando você se sentir fraco. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Declare a fidelidade de Deus. Deus já começou algo novo na sua vida? Fique tranquilo. Ele termina tudo aquilo que Ele começa. Se Deus deu um começo a você, Ele também te ungirá e te capacitará para terminar a obra que Ele começou na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Você sabia que a mesma unção necessária para começar é a mesma unção que você vai precisar para terminar? Porque às vezes a gente começa muito na dependência de Deus. Mas quando chega no meio, a gente já acha que Ele já sabe tudo. Agora daqui para frente, Senhor, vai em frente, ajuda o outro lado, e daqui eu me garanto. É assim que a gente faz. Daqui para frente, pode deixar comigo. Deixa comigo. É aí que a gente quebra a cara. A gente dá murro, começa a dar murro em ponta de faca. Guarda isso, porque isso é um segredo de Deus, revelado para você nessa manhã. A mesma unção. Pensa quando você começou, que você não sabia nada. O seu primeiro dia de trabalho, você não sabia nem por onde começar. Você orou tanto, pediu tanto força para Deus. Você falou, Senhor, eu não quero passar vergonha, como é que eu vou fazer? Eu não sei começar isso, eu não sei nem por onde eu começo. A mesma unção que você precisou para começar é a mesma que você vai precisar para terminar. Isso significa que você precisa da unção de Deus dia após dia. Não durma no meio do caminho. Posso te falar um segredo? Se você precisou de milagres para começar,
algo na sua vida, pois tenha certeza que você vai precisar de milagres para terminar. Amém. Ah, mas eu não concordo. E Deus aí, por isso eu concordo. Se você para casar precisou de milagres, que Deus vai abrir portas onde não tinha portas. Não ache que depois que você casou, você não vai precisar de milagres, você vai continuar precisando. Porque Ele é Deus de milagres. Ele quer ser Deus na sua vida. Diga aleluia. Deus nunca começa algo que Ele já não tenha terminado, pastora. Eu nunca vou entender isso. Não, então por que eu vou te explicar? A Bíblia diz que Ele é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Quando Deus começa algo na sua vida, você está vendo o começo, Deus está lá vendo o seu fim. Diga aleluia. Isso é incrível. Isso não é algo natural. Isso é coisa sobrenatural. Como é que a gente confirma isso na palavra? Antes que você nascesse, antes que você pecasse, Deus já providenciou o Cordeiro. E ele já foi morto antes da fundação do mundo para salvar você. Isso não é incrível? Ele é Deus que anuncia o fim desde o começo. É por isso que Deus termina tudo aquilo que Ele começa. Porque quando Ele começa algo na sua vida aqui, no mundo espiritual, Ele já terminou. Aleluia! Aleluia! Isso é graça sobre graça. Diga comigo, isso é graça? Sobre graça. O favor que não depende de mim. O favor que eu não mereço. Como você está? Eu tenho mais do que eu mereço. Esse grande candelabro, na visão do profeta, pensa aqui no candelabro grande, a gente está com um pequenininho, tinha uma fonte de óleo. Fica ligado, vê se você consegue visualizar aí. Mas aqui tem revelação. A Bíblia nos mostra que aqui do lado dos tubos tinha 2 raminhos de oliveira que derramavam óleo e eles supriam o óleo para que as lâmpadas permanecessem acesas. Quem está entendendo até aqui, diga amém. E a Bíblia vai nos mostrar, no versículo 14, vamos ler do 12, ele fala assim, ó, e falando outra vez, ele perguntou, no caso, né, o profeta, que são aqueles 2 raminhos de oliveira, um de cada lado, aí que estão junto do tubo de ouro. Versículo 13, ele me respondeu dizendo, não sabe o que é isso? Eu disse, não, Senhor meu. Versículo 14, aí ele vai responder, então ele disse, esses são os 2, olha que expressão linda, magnífica, filhos do óleo, que estão diante do Senhor, de toda a terra. Você já parou para pensar nessa expressão? Eu particularmente amo essa expressão. Repita comigo para não esquecer, diga, filhos do óleo. Filhos do óleo significam os ungidos. Filhos do óleo são aquelas pessoas que Deus ungiu e capacitou. Olhe para o teu irmão e fala, você é filho do óleo. Isso não é lindo? Eles abasteciam com óleo para que o fogo permanecesse aceso. Quando o fogo de Deus vai apagando numa igreja, Deus encontra os filhos do óleo que estão ali onde eles estão. E Ele cria situações para que eles cheguem e abasteçam com óleo, para que o fogo aumente. Aleluia! Você não é pouca coisa, não. Você é filho do óleo. Deus quer que você esteja no lugar certo, acendendo o fogo continuamente, porque está escrito, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele não se apagará. Por isso que Deus ungiu você. Deus não ungiu você para que você aparecesse no meio dos outros, para que você usasse uma camiseta assim, ou pudesse usar 100% ungido. Isso é ridículo. Deus não ungiu você para isso. Ele ungiu você para que você se colocasse no lugar certo, derramando óleo, mantendo a chama continuamente acesa. Tem alguém do teu lado se apagando?
aproxime como filho do óleo e acenda novamente. Glória a Deus, aleluia. Com a palavra certa, na hora certa. Aleluia. Com a oração certa, com o conselho certo. Filhos do óleo. São os ungidos. E a Bíblia mostra que tinha um de cada lado. Isso é incrível. Em qualquer igreja, na sua igreja, Deus sempre mantém de cada lado filhos do óleo. Aleluia. Quando Satanás criar situações para apagar alguém, seja um filho do óleo no lugar certo, na hora certa. Aleluia. Derrame do teu óleo. Derrame. A Bíblia diz que a gente tem que derramar do nosso óleo. Mas a Bíblia não diz que você tem que vender o seu óleo. Não venda o seu óleo. Coloque no lugar certo. Aleluia. Não tenha vergonha da unção. Você já ouviu essa expressão? Ou você já leu, passou por cima e não percebeu? Filhos do óleo. Nós somos filhos do óleo. Não tenha vergonha da unção. Deixa eu te falar uma coisa. Os filhos do óleo, obrigado pastor, são alguém, pessoas que estão sempre, continuamente, diante do Senhor. Isso não é lindo? Ele não encontra eles diante do mundo, servindo ao mundo, comendo da mesa de Jezabel, tendo o rabo preso na mesa de Acabe. Os filhos do óleo, eles se encontravam continuamente diante do Senhor, mantendo a simplicidade no espírito. Qual é o próximo passo, Senhor? O que você quer que eu faça hoje? Olha, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, não sei nem quando começar. É ir, apresente para Deus a sua agenda, consagre ao Senhor todo o seu dia, os seus planos darão certo. Filhos do óleo estão continuamente diante do Senhor. Não tenha vergonha, nunca tenha vergonha da unção. Deixa eu te falar uma coisa, você pode chegar a qualquer lugar sem nada. Sabia? Mas nunca tente chegar sem a unção. Se você perder a sua mala no aeroporto, é uma coisa muito ruim, muito chata. Mas você pode sobreviver sem ela. Você vai dar um jeito. Pelado você vai ficar. Vai pedir roupa emprestada, roupa do brechó, sei lá. Você vai dar um jeito, você vai ficar vivo, não vai morrer não. Morreu porque ficou pelado, não existe. E isso aí está fora. Se você perder a sua mala, é muito chato. Mas pode ter certeza, tu vai sobreviver sem ela. Mas nunca pense, ouse viver sem a unção. Você não vai sobreviver sem ela. Porque a unção de Deus te respalda. Porque não é e jamais será pela tua força. Mas o versículo claro, dito para Zorobabel, é o mesmo dito para mim e para você, nesse café da comunhão desse dia. Sai daqui consciente, para nunca mais esquecer, que não é por força. Mas até hoje eu vim fazendo muita força! Estou triste porque fiz tanta força e não consegui. Não conseguiu? Ainda. Porque a porta vai abrir na hora certa, porque Deus não mente. Porque eu sei disso, porque Deus é fiel. Não é por força, nem por violência. Isso significa por maior força. Fiz força, vou fazer dobrando. Não vai convencer, porque é o Espírito Santo que convence. Não é por força. Isso não significa que você não deve falar nunca, não é isso. Fale na hora certa, guiada pelo Espírito. Não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Já estamos quase terminando. Olhe para teu irmão e diga assim: não é e jamais será pela tua força. A mesma unção que você experimentou algum dia na sua vida,
É a mesma unção que Deus deseja que você termine, que você viva dia após dia. Eu quero encerrar essa ministração dizendo que a partir de hoje, você precisa manter a tua simplicidade no Espírito. Não viva para impressionar as pessoas. Você não precisa disso. Não viva para impressionar o Senhor. Porque a gente não impressiona o Senhor. Viva para agradar a Deus. Aleluia. Viva para fazer o sorrir. Viva para fazer algo que agrade o Senhor. Viva na dependência de Deus. Mostre para Deus a sua fraqueza nessa manhã. Porque o poder de Deus está pronto para vir e aperfeiçoar você com a força de Deus. E você vai andar e viver na simplicidade do Espírito. Deixe que Deus seja Deus na sua vida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, quase dormindo, e fala assim: deixe que Deus seja Deus na sua vida. Olha que o anjo acordou o profeta. O que você está fazendo que ainda não acordou teu irmão aí? O segredo da força de Deus. Olha que ouro. Se eu fosse você, eu anotava isso, porque tu tem a tendência a esquecer. Você sabe qual é o segredo da força? Ei. Não. Sabe, vou explicar para tu nunca mais esquecer. O segredo da força é admitir a sua fraqueza. Mas olha que na matemática de Deus é sem lógica de tudo. No mundo, o segredo da força é você mostrar o quão forte você é. O quantas horas você treina por dia? Quantos anos você já vem treinando para ser forte assim, homem? Mas no mundo de Deus é diferente. O segredo da tua força é você admitir a sua fraqueza. Isso vai falar de dependência de Deus. É quando você vai dizer: Senhor, eu não tenho força. Você lembra do rei Ezequias? Senhor, entrou no templo e ele disse: Senhor, vou te falar uma coisa. Olha para nós. Nós não temos força contra essa grande multidão. O que é isso? Admitiu a sua fraqueza. E a Bíblia diz que no dia seguinte os inimigos eram tudo corpos mortos. Deus deu todo o comando, toda a direção. Colocou os levitas, Josafá, corrijo, ele colocou os levitas na posição certa. Na hora certa. Na direção certa. Repita comigo: o segredo da força é admitir a sua fraqueza. Somos uma geração tão coerente. Queremos viver numa democracia, mas ao mesmo tempo a gente diz que segue um rei. Meu Deus do céu. Queremos mandar na nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente enche a boca o peito para falar: a gente segue o rei. Ou você manda na sua vida ou você segue o rei. Nunca ouve chamar de Senhor aquele que você não deixa governar sobre a sua vida. Nunca ouse, nunca abra a boca para chamar de Senhor aquele que você não deixa governar a sua vida. Senhor, me ajuda, meu Senhor. Mas meu Senhor, quem governa a sua vida? É Ele ou você? Está na hora da gente acordar para a vida. Está na hora da gente ser despertado. Versículo 1 do capítulo 4 de Zacarias começa dizendo: e tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem é despertado do seu sono. Deus quer nos despertar nessa manhã do nosso sono espiritual. Deus quer falar com a gente. Ele está falando com alguém aqui. Deus quer nos despertar. Porque a gente parece que está sem nada. A gente chama de Senhor e ao mesmo tempo a gente não deixa Ele governar sobre a nossa vida. Mas como assim? Como assim?
legal a imagem. É. Valeu vocês são 10, valeu a tentativa lá. Tá lá os filhos do óleo lá, abastecendo com óleo lá, muito legal para manter a chama acesa no tubo, né? O óleozinho caindo, é porque é quase da mesma cor, aí ficou meio coisa. Compartilha no grupo. Então, bem legal, porque eu acho assim que essa parte visual, ela ajuda pra caramba, ela é bem legal. Então, assim, a gente tem que parar e analisar, mas valeu aí, vocês são incríveis, sempre me ajudando. Eu quero que vocês se coloquem de pé nessa manhã. Hoje é uma manhã de recomeço. Nós ouvimos uma ministração que fala sobre manter a simplicidade no Espírito. Enquanto o André está providenciando o louvor para essa manhã, eu queria te convidar a fechar seus olhos aí. Não dá para você ouvir uma ministração como essa e continuar dormindo. O anjo do Senhor está aqui nessa manhã para acordar a mim e a você. Existem áreas da nossa vida que a gente está acordado, eu sei. Mas existem áreas da nossa vida que a gente continua dormindo. E eu queria que você fechasse seus olhos aí, nessa manhã, por favor, e perguntasse ao Senhor: Senhor, em que área da minha vida eu continuo dormindo, eu não consigo ver? Talvez Deus não tenha falado comigo como eu gostaria, porque Ele sempre me vê dormindo. Ele sempre me vê alienado, a não perceber, porque alguém que está dormindo, se um ladrão entrar na sua casa, ele pode roubar, você entrar e sair, você não vai ver quem te roubou. Muitas vezes Satanás tem entrado na sua vida, na sua família, ele tem roubado a sua alegria, a sua paz, e você não sabe nem de onde veio, porque você está dormindo. Mas essa é uma manhã que Deus deseja acordar você. Feche seus olhos e fala: Senhor, me desperta. Eu não quero continuar dormindo. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Quando Jesus se esbarrou com aquele cego, ele fez a pergunta-chave, a pergunta certa, uma pergunta até incoerente. Que pergunta é essa que você faz para o cego? O que queres que eu te faça? Imagina se ele fala: olha, eu quero que você cure meu ouvido. Isso não poderia acontecer. Você já imagina que o cego quer ver. Mas Jesus estava dizendo: fala comigo o que você quer, o que você precisa, em que área da sua vida está a sua fraqueza. O que queres que eu te faça? E aquele cego disse: eu quero ver. Pede para o Senhor: eu quero ver. Faça-me ver, Senhor. Faça-me ver o teu caminho. Faça-me ver como é que o Senhor vai mudar a minha vida. Faça-me ver, Senhor, como tu vai me abençoar no meu casamento. Faça eu ver como o Senhor vai me dar um emprego. Faça eu ver, Senhor, como tu vai salvar meu marido, minha esposa. Faça eu ver, Senhor, como é que tu vai fazer. Moisés disse ao Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 33, ele disse: rogo-te que me faça saber o seu caminho, para que eu te conheça. Nós não sabemos a maneira de Deus fazer as coisas. Aleluia. Aí o Senhor vem e diz para Moisés: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, para que tu me conheça. Aleluia. Deus quer fazer passar a toda a sua bondade diante de você, para que você o conheça. Aleluia. Oh Deus, acorda-nos nessa manhã. Desperta-nos, Senhor, porque estamos muitas vezes dormindo, distantes, indiferentes. Para conosco nessa manhã, Senhor. Acorda-nos, Senhor. Acorda-nos como um homem despertado no seu sono. Eu quero orar por você aí nessa manhã, aí mesmo no seu lugar. Se você reconhece que em alguma área da sua vida você continua dormindo, você estava dormindo, ou pelo menos você estava dormindo até esta ministração, levante sua mão aí no seu lugar. Se você precisa que Deus te acorde, se existe alguma área da sua vida que você está sendo atingido e você não percebe, você não consegue ver onde é que tudo começou, Deus vai acordar aqueles que precisam nessa manhã. Deus vai acordar aqueles que precisam, aqueles que reconhecem a sua fraqueza, aqueles
Agora e traga a tua melhor oferta, a tua semente de prosperidade ao Senhor nessa manhã. A palavra do Senhor é essa: ninguém comparece diante de mim de mãos vazias. Vocês têm algo para oferecer ao Senhor? Ofereça ao Senhor algo muito que Deus tem lhe dado. Amém? Deus abençoe você aí no nosso café da comunhão. Eliette, querida, vem orar aqui pelo ofertório. Estenda suas mãos na direção do ofertório. Ela vai orar e logo após a gente vai encerrar com um bom almoço para você. Pai, te agradecemos, Deus, por essa manhã, Deus, uma manhã de comunhão, Senhor. Senhor, nós temos visto que essa daqui é a verdadeira comunhão, Senhor. É a comunhão que te agrada, Senhor. A verdadeira comunhão de estarmos aqui com nossos irmãos, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir pelo ofertório, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre a vida dessas pessoas que nós vemos, Senhor. Não só aqueles que ofertaram nessa manhã e tiveram algo para te ofertar, mas aqueles também que hoje não tiveram, Senhor. Que o Senhor venha abrir portas, meu Deus, as portas na hora certa são abertas por ti, Senhor. E nós declaramos essa manhã portas abertas para aquele que está precisando de um trabalho, de emprego. Senhor, abre essa porta, Senhor. Abre a porta, que a sua que essa pessoa está precisando. Pai, nós, meu Pai, essa manhã de comunhão, Senhor, nós declaramos as tuas bênçãos, meu Pai, e a prosperidade, meu Pai, na vida dos meus irmãos, e que nada venha faltar, que o Senhor venha suprir, meu Pai, todas as necessidades da vida deles, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus, só para me dar essa história, lembrando que hoje, 19 horas, a Santa Ceia do Senhor, amém? Vamos chegar mais cedo, se preparar para não chegar em cima da hora, fazer como a mensagem de hoje. Você vê que despertou como que ele estivesse dormindo. Na verdade, ele não estava dormindo, mas nós aqui estamos acordados, mas às vezes precisamos de despertar. Então, 19 horas, Santa Ceia do Senhor. Amém? Obrigado por esta manhã. Obrigado por esse café da comunhão. Obrigado pelos teus filhos que aqui estiveram. E agora, leva-nos guardado por ti, livrando do homem maligno, do homem sanguinário, do assalto, do roubo, do acidente e das balas perdidas. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E aqueles que despertaram pela palavra do Senhor nessa manhã, diga glórias a Deus.
Diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o mundo. Deus abençoe. Ó, tem um cafezinho aí na ilha, você que não lanchou, ainda tem um café para você. Graças a Deus.